Olá! Neste vídeo nós iremos falar sobre alguns livros que vão te deixar em crise existencial, que vão te ficar, pensando, olhando pro teto, pensando, por que eu existo? Se você também gosta de livros assim como eu, desses livros assim como de livros nesse estilo, assim como eu, meu Deus, parece que eu não sei o português. Será que eu desaprendi de alguma forma? Esses livros são pra você. Eu espero que você goste deles assim como eu gostei. O primeiro livro é O Velho e o Mar, gente. Eu amo esse livro de paixão, sério mesmo, de paixão, de paixão, de paixão. Sou muito apaixonada por este livro. Ele vai falar sobre um velho, que ele é muito sozinho, muito sozinho, muito sozinho. Eu fico muito triste só de pensar nisso. E ele um dia resolve, e só tem um menino que ajuda ele. E esse menino também é pobre. E aí um dia, esse velho vai pro mar, e ele fica lá pensando sobre a vida, pensando em como ele é triste depois que a esposa morreu. Porque, eles nunca tiveram nada, mas a vida dele com a esposa valia a pena. E aí, quando ele perdeu a esposa, ele, ficou muito só. E, sabe, ele sente que a vida não vale mais a pena. E aí, ele pesca esse peixe bem grande e ele pensa, nossa, isso vai mudar a minha vida. E aí, ele fica lá tentando pegar esse peixe, sabe? Por muito tempo, ele quase morre várias vezes por conta disso. E eu acho muito engraçado, porque isso nos faz refletir o quanto vale a nossa vida. Que muitas vezes a gente dá tão pouco valor à nossa vida e ela é muito, muito valiosa para algumas pessoas. O próximo livro é O Pequeno Príncipe. A gente vai encontrar a história de um príncipe que o avião dele quebra e ele aterrissa num planeta que ele nunca havia visitado antes. E aí ele começa a conversar com a raposa. E aí ele começa a conversar com a raposa e eles, refletem bastante. Porque a raposa começa a falar pra ele, que... a vida não é assim e tudo mais. E aí ele fala, eu tenho uma rosa. E ela me disse que era única. Só que ela não é única. Existem muitas outras rosas aqui neste planeta. Aí a raposa fala pra ele, ué, mas tu que cuidaste da rosa. E a gente percebe que as coisas são únicas porque nós as tornamos únicas. Ou seja, todo mundo que é especial pra gente, elas realmente são especiais. Não é porque existem outras pessoas no mundo que essas pessoas não são especiais. Nós as tornamos especiais porque elas são especiais pra nós, ou seja, elas são únicas. E é muito interessante e é muito reflexivo esse livro. Eu acho incrível, porque ele é um livro que foi escrito pra crianças. E isso pra mim faz com que esse livro se torne ainda mais incrível. O próximo livro é A Revolução dos Bichos. Esse livro, ele é reflexivo por uma maneira diferente. Por quê? Esse livro me faz pensar muito sobre a política nos dias atuais e como a gente é manipulado pelo sistema. Porque o sistema diz, se rebele, se revolte, faça revoluções, você não precisa dos outros, nananã. Só que a gente precisa, e é isso que acontece. A gente precisa, e muitas vezes essas pessoas que estão nos influenciando a fazer revoluções e dizendo, tal pessoa só tá subindo em cima de você, elas também querem subir em cima de você, elas querem lucrar em cima de você. Ou seja, o sistema é corrupto. Basicamente é isso. Porque os porcos, eles começam uma revolução. Porque a gente não precisa dos humanos. Eles só mandam na gente comer a nossa comida e depois nos matam, vamos nos rebelar. E aí, eles rebelam e os porcos são os chefes. E aí, depois de um tempo, no começo, tudo perfeito, tudo incrível. Só que aí, depois de um tempo, o que acontece? Os porcos começam a meter o louco. E os porcos começam a ficar com as comidas boas e tudo mais. E eles começam a andar em pé, porque eles são mais altos, mais altivos.
que todos os outros. E eu acho assim muito incrível esse livro, que nos faz refletir e nos faz não querer mais ser trouxas, nem reféns do sistema. O próximo livro é Flores Partidas. Eu trouxe essa variedade de livros tão diferentes para você ter crise existencial, porque o mundo que nós vivemos é um mundo muito complexo. E esse livro a gente vai acompanhar a história de uma mulher que tem a vida perfeita, E um dia, do nada, o marido perfeito e incrível dela é assassinado. E aí, ela começa a descobrir umas coisas. A irmã dela morreu há algum tempo, há alguns anos no caso, né? A mãe dela morreu. Irmã tonta. E a irmã dela morreu há alguns anos e ela, começa a descobrir umas coisas muito estranhas sobre a morte da irmã dela. E ela começa a refletir e ver e pesquisar umas coisas, e ela descobre que o marido dela não é a pessoa que ela achava que ele era. Ele é uma pessoa totalmente diferente. E esse livro vai mostrar pra gente, eu não contei a parte em que ele mostra pra gente o que é que acontece no mundo nos dias de hoje. E eu acho esse livro muito realista. Ele mostra muito pra gente como que o mundo funciona, como as redes sociais fazem mal, a pornografia também, e como nesse mundo só tem gente doente. E literalmente essas pessoas são ruins e elas só querem fazer mal, e muitas vezes o buraco é muito mais embaixo do que a gente tá pensando. Muitas vezes a gente pensa muito na superfície e o buraco é muito mais fundo. O próximo livro é A Sombra do Vento. Eu nem sei porque esse livro tá na lista, porque assim, eu só botei ele porque eu pensei, nossa, esse livro me deixou uma crise existencial absurda, mas eu acho que ele deixa uma crise existencial porque ele é muito bom. Ele é muito bem escrito. Gente, a escrita do Zafón é uma coisa assim, que só você lendo pra você saber. Basicamente a gente vai acompanhar a história de um menino que ele lê um livro e ele ficou obcecado. E aí ele quer saber tudo sobre a vida do autor, o que aconteceu com ele. E ele descobre que a vida desse autor é muito misteriosa. E aí a gente vai acompanhar ele tentando descobrir coisas sobre o autor preferido dele. E é muito divertido, muito divertido. E é muito divertido a gente ver o que o autor do livro fez e o que ele fez. E como a história dos dois se conectam, se cruzam. E é muito bom. Esse livro te transporta. Assim, é surreal. Só leia que você vai saber. O próximo é Água Viva, da Clarice Lispector. Sabe por que esse livro vai te fazer, assim, ter crise existencial? Porque esse livro é muito confuso. Ele vai falar sobre a forma da água, sobre como a água é viva, como a palavra é viva. É uma coisa muito confusa. E vai falar sobre água viva, sobre Deus. Gente, esse livro é muito doido e me faz perceber que eu sou muito boa, sabe? Assim que eu fico tipo, caramba, eu ainda sou muito jovem e boba pra compreender coisas tão profundas. Porque, sério, a Clarice Lispector, assim, ela traz muitas lições sobre como a gente se enxerga, sobre a profundidade da vida, sobre a vida e a morte, sobre a morte, sobre como o nosso tempo é finito. É muito doido, muito. É pra você terminar de ler e ficar tipo, caraca, o que eu tô fazendo da minha vida? Que negócio mais maluco. O próximo é Uma Filha Perdida e é o último também dessa lista. Basicamente a gente vai acompanhar a vida de uma mulher que ela é professora e ela é mãe. E ela vai pra uma praia. E ela começa. E ela é uma senhora divorciada e tudo mais. E ela vai pra uma praia, numa casa muito simples. E ela começa a acompanhar uma família que está ali na praia. E ela, tipo, começa a julgar e tudo mais. E eu achei muito engraçado esse livro, porque, assim, ela julga muito eles. E em algum momento ela vai fazer maldade com essas crianças. E é muito perturbador porque ela é mãe e
Esse livro me fez refletir muito e ter uma crise existencial, porque muitas vezes a sociedade impõe que toda mulher seja mãe, só que muitas mulheres não nasceram pra isso, ou o coração delas não é tão bom pra isso, e a gente tem que respeitar. Bom, esses foram os livros que eu acho que vão te deixar com uma crise existencial, ou que me deixaram uma crise existencial, e que eu acredito que te deixarão também uma crise existencial. Se você quiser ler algum desses livros, me fala qual. E se você já leu algum desses livros, me fala também, que eu vou querer saber. Eu vou querer saber também se eles te deixaram com uma crise existencial igual deixou a mim. Um beijo e até o próximo vídeo.